Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Pantiarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade, e eu sou professor de literatura e crítica literária. Se você está chegando agora e quiser nos dar a honra, nos prestigiar com a sua inscrição, eu pedi então que você vá aí abaixo, tem um botãozinho de inscreva-se. Se você imprimir, se você clicar nesse botãozinho, você está inscrito no nosso canal, e ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, você vai ser lembrado, e assim você não perde pitada das aulas de literatura e literatura de qualidade. Lembrando que as videoaulas são postadas aqui no canal do YouTube, na plataforma, todas as segundas-feiras a partir das 14 horas, e nós estamos agora então numa temporada que se encerra hoje, uma temporada onde nós estamos falando de poetas e escritores malditos. Esta vai ser a aula final que nós vamos concluir, ou seja, nós abordamos aqui seis grandes escritores, 6 grandes autores que receberam, o epíteto de malditos. Nós começamos a série falando do japonês Yukio Mishima, um autor de grande importância no Japão, foi considerado maldito, autor de Confissões de uma Máscara. Essa aula está bonitinha na plataforma. Se você quiser recuperar, basta você entrar ali na área de busca, digitar o meu nome, que é Antônio Pantiarelli, com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteiras. Depois nós falamos do inglês, o representante do Dark Romantismo, Edgar Allan Poe. Também está lá uma aula bonitinha sobre Edgar Allan Poe. Depois nós falamos da brasileira Hilda Hilst, brasileira, escritora, poetisa, contista, que alguns a chamavam de autora pornográfica, mas longe disso, ela era muito mais do que isso, está lá bonitinha também. E na semana passada nós falamos do pai da matéria, o escritor que criou o epíteto de escritores malditos, que foi o francês Paul Verlaine, e do autor e poeta maldito preferido do Paul Verlaine, que era Arthur Rimbaud. Então nós falamos então já de 5 personagens. Nós falamos de Yukio Mishima, Edgar Allan Poe, Hilda Hilst, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. E hoje então nós vamos encerrar esse ciclo, nós vamos encerrar essa temporada falando de outro autor considerado maldito também, que foi Henri Valentin Miller. Henri Valentin, esse Valentin foi uma homenagem que os pais fizeram a São Valentim, aquele que foi eleito o protetor dos namorados. São Valentim, nos Estados Unidos é comemorado o Dia dos Namorados. Então, Henri Valentin Miller é o escritor maldito que fecha então esta nossa temporada, essas videoaulas, 6 videoaulas, onde nós nos dedicamos a esse tema. Por que Henri Valentin Miller era considerado então um autor maldito? Henri Valentin nasceu em 1891 na cidade de Nova York, mais especificamente em Manhattan. Foi um autor profícuo, morreu com 89 anos de idade, produziu muita coisa, e foi um autor que no primeiro momento ele recebe a pecha de ser um autor pornográfico. Ele foi censurado, foi proibido durante muito tempo nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, ele escreve seu primeiro romance em 1934, que só vai ser liberado para o público nos Estados Unidos em 1960. Depois, em 64, aqui no período da ditadura militar brasileira, ele também foi censurado aqui. Trópico de Câncer foi censurado. Então nós vamos falar dessa escrita, desse autor que escrevia muito sobre a ótica da autobiografia. Muitas das coisas que ele escreveu, ele viveu. Ele tinha essa característica de escrever sobre sua própria vida e ser ele mesmo um personagem de suas histórias. Assim como Ernest Hemingway, ele também viveu uma temporada em Paris. Ernest Hemingway foi primeiro, em 1920 aproximadamente. Ele, no final dos anos 20, 1929, ele se muda para Paris com a segunda esposa dele, a June. Ele produz muitas das obras dele, que se tornaram clássicos depois, na França. Depois, no início da Segunda Guerra, ele volta para os Estados Unidos
e continua a sua carreira aí. E eu escolhi 2 livros desse autor, dois romances que são bastante representativos da obra de Henry Miller. Um é este aqui, o Trópico de Câncer, que foi escrito em 1934, e depois o outro livro sobre o qual nós vamos trocar uma ideia, bater uma bola, é este aqui, Trópico de Capricórnio, de 1939. Ambos foram proibidos, foram censurados e só foram liberados nos Estados Unidos a partir dos anos de 1960. Se você já o conhece, ótimo, nós vamos bater uma bola, trocar uma ideia. Se você não conhece ainda as obras de Henry Miller, eu espero até o final desta videoaula ter despertado o seu interesse para esse que é um dos mais importantes romancistas do início do século XX nos Estados Unidos e que só vai então ter o seu mérito, só vai então ter a sua obra reconhecida a partir dos anos 1960, sequelas de atitudes burras, né? Atitudes falsas, de falsos moralistas, que proibiu as obras dele nos Estados Unidos, e depois uma ditadura militar funesta aqui no Brasil, que o proibiu a partir de 1964. Então é sobre esses 2 romances especificamente, sobre a obra desse autor considerado maldito, Henry Valentine Miller, que vai ser a nossa videoaula de hoje, a videoaula que encerra então esse ciclo dedicado aos escritores e poetas malditos. Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos conversar sobre Henry Valentine Miller. Vamos lá? Então, estamos de volta hoje para concluir a temporada de escritores e poetas considerados malditos, e o autor que vai encerrar esse ciclo hoje, então, é o norte-americano Henry Valentine Miller, mais conhecido como Henry Miller. Então, Henry Miller, como eu já disse, ele nasceu em Nova York, né, em Manhattan, no dia 26 de dezembro de 1891, e faleceu em Los Angeles, no dia 7 de junho de 1980, aos 89 anos de idade. Um escritor profícuo, escreveu muito, passou por 3 casamentos, perrengues, morou uma temporada em Paris, escreveu em Paris, teve amantes em Paris, etc. e tal. E ele tinha um estilo que era um estilo considerado assim, autobiografia com ficção. Muitas das personagens que estão nas ficções escritas por Miller são personagens reais. A partir, às vezes, o próprio narrador, o próprio protagonista, mulheres, amigos, ele partia do seu universo, né, do seu microcosmo, para escrever ficção, e muitas delas, então, baseadas nas suas próprias experiências. Além de escrever ficção, ele foi um autor, ele trabalhou como jornalista, como revisor de textos, quando ele morava em Paris, foi ensaísta e escreveu também livros de viagem. E fazia muita coisa, ou seja, ele se desenrascava para viver. Em 1929, aproximadamente, ele, no seu segundo casamento com a June, ele se muda para Paris, ele resolve viver em Paris, assim como seu contemporâneo, outro escritor contemporâneo que também viveu em Paris, que foi Ernest Hemingway. Hemingway viveu em 1920, Hemingway fez parte da chamada geração perdida, né? Foi assim que a escritora alemã Gertrude Stein, que fazia parte da patota do Hemingway, os denominou. Então, Miller vai viver em Paris, só que, ao contrário de Hemingway, que vivia num círculo de escritores, de boêmios e tal, Miller vai viver uma vida mais modesta. Ele vai morar com a mulher, eles vão praticamente sem dinheiro para lá, eles vão morar em pensões, em quartos alugados, assim, às vezes na periferia. Muitas das coisas que ele fazia era para se desenrascar, assim, para garantir a próxima refeição. Nesse período ele vai trabalhar como revisor numa edição francesa do jornal Chicago Tribune, que o remunerava muito mal. Depois ele volta para os Estados Unidos, se separa da June, depois ele volta de novo para Paris. Nessa temporada dele em Paris, ele vai conhecer e vai se tornar amante da escritora Anaïs Nin, foi uma
um romance muito badalado, uma relação muito conturbada entre eles. A Anaïs Nin também era considerada uma escritora erótica, ela nasceu em 1903, ela escreveu livros como Delta de Vênus e Passarinhos, que foram publicados só depois da sua morte, e a Anaïs Nin vai ter um aspecto muito importante, vai ter uma participação muito importante na vida do Miller, porque, além de viverem uma paixão deslocada lá na Paris dos anos 30, foi ela que financiou a primeira obra do Miller, sobre a qual nós vamos falar mais um pouquinho aqui, mais detalhadamente, que foi o Trópico de Câncer. Foi graças, então, aos recursos da Anaïs Nin que o Miller pôde publicar o seu primeiro, né, o pontapé inicial dos romances pelos quais ele ficou depois conhecido, que foi caracterizado no primeiro momento nos Estados Unidos e em alguns países como pornográfico, foi proibido, foi censurado, e a Anaïs Nin dizia assim, abre aspas, pessoas vivendo intensamente não têm medo da morte, fecha aspas. Era mais ou menos assim que eles viviam lá em Paris. Miller também foi militante do Partido Socialista durante a juventude dele em Nova York, passou por diversos empregos, até então, em 1928, ele se muda para Paris com June Edith, que era a sua segunda esposa. Ele já tinha casado, tinha um filho. Em 1930, já separado da June, ele muda-se novamente para Paris e estabelece na Cidade de Luz até o início da Segunda Guerra. Então, como eu dizia, ele vivia mambembando, fazendo trabalhos precários, morando em quartos pequenos, sem muita higiene. Nessa época, ele mantém, então, o seu relacionamento com a francesa Anaïs Nin e ele vai publicar o seu primeiro romance, que é Trópico de Câncer, em 1934. Nesse livro, ele mistura autobiografia e ficção, né? O livro foi proibido em alguns países, como eu já disse aqui, acusado de ser uma obra pornográfica. Para ganhar a vida, então, nessa época, ele vai trabalhar como revisor na edição parisiense do Chicago Tribune. E durante a Segunda Guerra Mundial, então, ele volta para casa e volta a viver e escrever nos Estados Unidos. E é só em 1960 que ele vai ter as suas obras liberadas e acaba recebendo, então, o reconhecimento de crítica e de público. Sobre o que é, então, o Trópico de Câncer, que é um livro que eu acho que merece um destaque maior, como eu disse, foi uma obra... Ele já tinha escrito um livro antes, que não teve repercussão, não teve sucesso. Então, com a ajuda da Anaïs Nin, ele começa a escrever Trópico de Câncer e o publica em 1934. E o livro começa assim, se você me der licença, eu vou ler aqui para você, abre aspas. Estou vivendo na Vila Borghese. Não há um resquício de sujeira em parte alguma, nenhuma cadeira fora do lugar. Estamos completamente sozinhos aqui e estamos mortos. Ontem à noite, Boris descobriu que estava com chatos. Tive que raspar-lhe as axilas e mesmo depois disso, a coceira não passou. Como pode alguém adquirir chatos num lugar tão bonito como este? Mas isso não tem importância. Talvez nunca nós tivéssemos conhecido tão intimamente, Boris e eu, se não fossem os chatos. Boris acaba de oferecer-me uma síntese de suas ideias. É um profeta meteorológico. O tempo continuará ruim, diz ele. Haverá mais calamidades, mais morte, mais desespero. Não há a menor indicação de mudança em parte alguma. O câncer do tempo está nos comendo. Nossos heróis mataram-se ou estão se matando. O herói, então, não é o tempo, mas a ausência do tempo. Precisamos acertar o passo, em ritmo acelerado, em direção à prisão da morte. O tempo não vai mudar. Então é nessa toada que ele começa a narrativa, como eu disse. É um livro com traços, tintas autobiográficas, narrado na primeira pessoa, né? O narrador, o protagonista, tem traços
da persona, do Henry Miller, e às vezes ele é considerado um livro meio monótono, porque ele é narrado na primeira pessoa e não tem diálogo. Né? Assim, é um grande monólogo onde a personagem vai contando o seu dia a dia. Ele está vivendo em Paris, ele divide um quarto de pensão com o Boris, ele precisa se desenrascar para garantir o almoço do dia, e aí ele vai beber, e aí ele conhece mulheres e conhece prostitutas, e às vezes ele vai dividir uma prostituta com o amigo, porque fica mais barato, sai mais em conta. Então é nessa toada que o livro vai seguindo, e que depois, por isso, né, por falar muito em sexo, por falar muito nas relações sexuais que ele mantinha, ele, os amigos e as prostitutas dos bafons da Cidade de Luz, que o livro é proibido, então, nos Estados Unidos, só vai ser liberado em 1960, mais precisamente. Ele pode ser considerado o principal romance de Henry Miller. Como eu disse, foi escrito em Paris e teve a participação da escritora Anaïs Nin, que era a amante do Miller, para ser publicada. É uma narrativa com tintas, né, muito autobiográficas e ficcional. E também a história das idiosincrasias, a vida do autor, né? Trópico de Câncer, ele tem uma narrativa que às vezes pode cansar o leitor, que é uma narrativa vertiginosa, ela sobe e desce, assim, às vezes tem parágrafos que não tem descanso nenhum, é de um fôlego só, e ele vai alternando dados da sua vida pessoal, um ficcional, ou um romance confessional. Às vezes também ele pode ser colocado na caixinha aí de um romance confessional. O livro é narrado, como eu disse, na primeira pessoa, e vai mostrando as aventuras de um pretenso escritor, alguém que não é escritor ainda, mas que almeja, né? Parece que nessa época em Paris muita gente queria ser escritor, estava por lá o outro escritor contemporâneo dele, que foi Hemingway, que teve mais sucesso, conseguiu publicar suas obras e ter o reconhecimento do público e da crítica antes do Miller, né? Mas mesmo assim, então, esse pretenso escritor, né, que escreve um pouco, joga fora, vai andando por Paris, vai tomando grandes porres, perambula por cafés, por livrarias, e aí também tem digressão sobre literatura, né? O autor fala dos livros que ele leu, dos livros que ele gosta, tem uma certa altura do livro que ele se encanta com o título, ele para na vitrine de uma livraria, o livro está aberto numa determinada página, e o título do livro é Um Homem Cortado em Fatias, e ele apaixona-se por esse título e sente uma inveja profunda do autor, que descobriu esse achado, que era esse título, Um Homem Cortado em Fatias. Então é essa ambição, esta vontade de produzir, de escrever coisas tão boas quanto Um Homem Cortado em Fatias, que vai se passar então a narrativa, né, de um trópico de câncer. Né? E aí o leitor às vezes fala, bom, por que o Henry Miller deve ser lido? Por que ele é bom? O que faz um livro ter esse aspecto de ser uma leitura necessária, já que há muitos autores nesta seara, nesta avenida que ele trafega. Uma, na verdade, é a empatia, né? Você precisa ter, e aí aqui eu sempre falo na história do receptor, né? O receptor é você, né? Solerte leitor, solerte espectador que me ouve, que me vê aqui, que é a história da recepção. Como é que você recebe a empatia que você tem? Para alguém escrever literatura de qualidade, é óbvio que essa pessoa precisa ter vivido. Então, a experiência do Henry Miller é muito importante nesse aspecto, né? Um cabra que nasceu lá na ilha de Manhattan, Nova York, resolve pegar um dia um avião, se mandar para Paris sem dinheiro no bolso, para se tornar um escritor lá em Paris, porque ele achava que lá é que ele ia ter a inspiração, assim como foi o palco de inspiração para outros escritores norte-americanos do período, e a vida que ele levou. Talvez se ele fosse um cara rico, que morasse na Veniforche, né, se hospedasse nos hotéis intercontinentais da vida, talvez o romance dele não tivesse
esta atração, esse interesse, esta narrativa que às vezes pode ser cansativa, não é um livro fácil de ler, não é um livro que você vai ler de uma enfiada só, você precisa se concentrar para ler, porque não tem diálogos o livro, perdão, não tem diálogos, é narrado na primeira pessoa, então é quase como um monólogo de cabo a rabo, mas ele vai... à medida que você vai lendo, à medida que você vai avançando nas páginas, que você vai entendendo o espírito, né? Vai entendendo a saga dessa personagem, você vai adquirindo, então, empatia, né? Você pode, às vezes, colocar no lugar, nesse lugar difícil dele aí, mas tem a história da verossimilhança, que é você acreditar efetivamente que ele passou por esses perrengues todos e que ele conseguiu produzir uma literatura muito acima da média do que se produz nesta área, que é uma área limítrofe aí, que pode descambar efetivamente para a pornografia, que foi o que os puritanos norte-americanos lá nos anos de 1940 consideraram e resolveram estupidamente proibir o livro até 1960. Depois houve a mesma coisa que em 64 no Brasil, a ditadura militar também censura e proíbe Trópico de Câncer, você só conseguia ler se você obtivesse o exemplar original em inglês, porque não se podia editar e vender no Brasil. Bom, então esse é o primeiro livro. Entre 1949 e 1953, então, lembrando, esse aqui, o Trópico de Câncer é de 34, entre 49 e 53, de volta na América, ele escreve uma trilogia que ficou muito famosa, que se chamava Sexos, que foi escrito em 49, Plexus, em 1953, e Nexus, em 1960. É chamado, por Henry Miller, a Crucificação Encarnada. Então, é uma trilogia que foi enquadrada aí como literatura erótica, também nesta linha autobiografia e ficção. Segundo Miller, sua obra trazia irruptivos assaltos ao inconsciente, tais como sonhos, fantasias, o burlesco, trocadilhos pantagruélicos, dizia ele, que exprimem um caráter caótico, excêntrico, perplexo. Então, a trilogia Sexos, Nexos e Plexus, ela é publicada entre os anos de 1949 e 1960. Era uma prosa que misturava passagens da sua vida, né, do Henry, dificuldades financeiras, sua vida com a segunda mulher, que é quem marca efetivamente a sua biografia, né? E aí ele fala sobre seus pensamentos sobre literatura, sobre arte, sobre política. Ele envereda por esses caminhos todos e nos dá, então, esta obra importante, formada por uma trilogia, que eu recomendo vivamente que, se você não leu ainda, que você o faça, né? Sexos, Nexus e Plexus, entre 49 e 1960. Tranquilo? Lembrando, então, que você está no canal Literatura Franca Sem Fronteiras. Se você está chegando agora e quiser nos dar a honra de se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho abaixo aí chamado Inscreva-se. Se você premir nesse botãozinho, você está automaticamente inscrito no nosso canal. Ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que eu postar uma nova videoaula aqui, você será lembrado, e assim você não perde pitada das aulas de literatura e literatura de qualidade. Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Olá, estamos de volta hoje falando sobre o escritor considerado maldito, Henry Miller. Continuando a saga do Maledetto do Henry Miller, nós vamos falar da segunda publicação considerada importante, né, dele, que é Trópico de Capricórnio. Dá para ver aqui com a luz. Trópico de Capricórnio, ele foi escrito em 1939 e volta a ser discutida a questão do erotismo e da sexualidade e também a autobiografia do autor. Se você me permite, eu vou ler aqui uma aberturazinha do livro. Esse livro é dedicado para ela. Ela deve saber quem é. E começa assim: no bonde ovariano, abre aspas.
Depois que nos livramos do fantasma, tudo segue com infalível certeza, mesmo no meio do caos. Desde o começo nunca houve senão caos. Era um fluido que me envolvia, que eu aspirava através das guelras. No substrato, onde a lua brilhava firme e opaca, tudo era fluente e fecundante. Acima dele era confusão e discórdia. Em tudo eu via logo o oposto, a contradição. E entre o real e o irreal via a ironia, o paradoxo. Eu era meu pior inimigo. Do que eu desejasse fazer, nada havia que eu não pudesse também deixar de fazer. Mesmo em criança, quando nada me faltava, eu queria morrer. Queria entregar-me porque não via sentido em lutar. Sentia que nada seria provado, justificado, somado ou subtraído se eu continuasse uma existência que não havia pedido. Todos ao meu redor eram fracassados, e se não fracassados, ridículos, especialmente os que me haviam vencido. Estes me faziam chorar de enfado. Eu era indulgente com as faltas, mas não era a simpatia que me impulsionava. Era uma qualidade puramente negativa. Nunca ajudei alguém esperando que disso resultasse algum bem. Ajudava porque era incapaz de agir de outra maneira. Querer mudar o estado de coisas parecia-me fútil. Estava convencido de que nada seria mudado a não ser por uma mudança de coração. E quem poderia mudar o coração dos homens? De vez em quando, um amigo se convertia. Era algo que havia vontade de vomitar. Eu não tinha mais necessidade de Deus. Ele de mim. E se existisse Deus, dizia muitas vezes comigo mesmo, eu o enfrentaria calmamente e cuspiria em sua cara. Então, é esse começo onde ele vai traçar a imagem de uma personagem extremamente pessimista, né? Uma personagem que era sinônimo de fracasso, mas que não estava nem aí, que não se importava muito por isso, que vai ser o início da narrativa, e de novo é uma narrativa na primeira pessoa, é o narrador, o narrador protagonista dessa história é o próprio Miller, tanto que a personagem tem esse nome, Henri Valentine Miller, né? E ele era uma pessoa, vamos dizer assim, um tanto quanto pessimista e bastante cético em relação à vida. Ele não dá certo emprego nenhum, mambeiro para aqui e para lá, até que um belo dia ele consegue ele pessoalmente falar lá com a direção da companhia Western Union Telegraph Company, responsável, né, pelos telegramas que existiam na época, que eram difundidos pelos Estados Unidos. As pessoas mandavam e recebiam muitos telegramas. Então, ele consegue arrumar um emprego de recrutador de mensageiros nessa companhia. E era uma coisa tão absurda assim, porque eles precisavam de tantos mensageiros que eles recrutavam quem aparecia pela frente. Às vezes caçava laço a pessoa se passasse pela porta lá. Então entrava todo tipo de gente, entrava assaltantes, vagabundos, prostitutas, gente que não conseguia emprego em nenhum lugar, para ser o tal do mensageiro. E a metodologia de contratação do Miller, então, era assim que não havia metodologia nenhuma. Ele ia com a cara da pessoa, contratava, se ele não ia, não contratava. Aí, às vezes, Miller foi muito acusado de ser antissemita e de ter preconceito racial, porque esta personagem, lembra, não é o escritor Miller, não é a vida dele, mas uma personagem que ele inventou, que é o homônimo dele. Ele não recrutava nem judeus, nem negros. Era a condição que ele tinha lá de pressuposto. Não podia contratar nem negros, nem judeus, mas o resto ele contratava todo mundo. Então ele contratava uma pessoa que pegava um monte de telegrama para entregar e virava a esquina, jogava os telegramas no bueiro. Outros botavam o uniforme da companhia Western Union e arrumavam um emprego de vendedor de jornal, ia vender jornal com o uniforme, ou seja, era uma zona conflagrada nesta companhia. E ele já havia abordado uma obra anterior dele chamada Clipped Wings,
né, que não chegou a ser editada, porque o Miller depois desconjurou essa obra, disse que era uma porcaria, né? Ele vai retomar o tema, então, do recrutador de mensageiros, e ele denominava a Western Union Telegraphic Company como Companhia Telefônica Cosmodemoníaco da América do Norte. Companhia Telefônica Cosmodemonia da América do Norte era o nome que ele dava para essa empresa, onde ele tinha o cargo, então, de recrutador, e ele vai, ao longo da narrativa, então, contando essas histórias dos candidatos a mensageiros que apareciam por lá, e eles tinham que recrutar assim, um número exagerado, porque havia assim, milhões de telegramas para ser entregue, e o negócio era uma balbúrdia sem tamanho, era uma zona sem tamanho, aquela companhia que se permitia recrutar a pessoa de manhã, na hora do almoço ela pedia demissão, ia fazer outra coisa, jogava os telegramas no bueiro, e é este narrador que vai misturando, então, o seu trabalho de recrutador de mensageiros na Companhia Telefônica Cosmodemoníaca da América do Norte, e a sua vida sexual, a sua vida atribulada, as mulheres com que ele se envolve, as prostitutas, os amigos, os bêbados, o lumpenzinato que girava em torno do personagem, que vai se desenvolver este romance Trópico de Capricórnio. Esta edição que eu tenho aqui é uma edição da antiga Ibrasa, Instituição Brasileira de Difusão Cultural S.A., provavelmente não existe mais, é uma edição antiga, ela tem 272 páginas, mas tanto o Trópico de Câncer como o Trópico de Capricórnio, você encontra facilmente esse livro em sebos. Se você estiver aqui em São Paulo, tem um sebo muito bom ali na Praça João Mendes. Se você estiver fora, você pode entrar no site da Estante Virtual, que acho que é www.estantevirtual.com.br, e aí eles congregam uma série de sebos, você compra e recebe aí pelo reembolso postal. É fácil de achar, e se você lê por plataformas digitais, né, com o Kindle, você acha em PDF também, é facinho de achar. Então, é sobre esses dois romances, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que eu queria conversar mais a miúde com você, e a falar então desse importante escritor norte-americano, nascido em 1891, que foi Henry Valentin Miller. Se você chegou até aqui agora, aquele momento então que eu tento fazer um link entre cinema de qualidade e literatura de qualidade e cinema, né? E o filme que eu tenho para recomendar a vocês é o filme chamado Henry June, é um filme de 1990 do Philip Kaufman, que narra então os périplos e a trajetória de Henry Miller, e apesar de chamar Henry Júnior, ele vai dar destaque para a amante do Henry, que é Anaïs Nin. Então, é um filme, como eu disse, do Philip Kaufman, com o Fred Ward, a Maria de Medeiros, talentosa atriz portuguesa que faz a Anaïs Nin, e a Uma Thurman, que faz a June Miller. Né? Faz o casal, é a Uma Thurman e o Fred Ward. E conta ainda com a participação de Kevin Spacey entre os atores desse filme, Henry e June, de 1990. Lembrando sempre que o cinema não substitui a literatura, apenas os complementos. Para concluir a nossa videoaula de hoje, então, vou fazer aqui traçar uma linha cronológica das principais publicações do Henry Miller, para que você possa saber. Então, como eu disse, o primeiro livro dele que conta, né, a primeira publicação que foi financiada pela amante Anaïs Nin, lá em Paris, é Trópico de Câncer, de 1934. Depois ele publica Opus Pistorium, de 1936. Primavera Negra, também de 1936. Trópico de Capricórnio, de 1939. E aí ele vai publicar a trilogia Sexos, Plexos e Nexos, que vai de 1949 a 1960, Os Livros da Minha Vida, de 1952, né?
E depois ele escreve Big Sur, em 1957, e depois ele vai escrever um ensaio sobre Arthur Rimbaud, em 1960, que eu comentei na aula passada. Se você assistiu a aula passada, que foi dedicada a Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, eu falo então sobre esse ensaio que Henry Miller escreveu. Ele era um apaixonado pelo poeta Arthur Rimbaud. Então, isso é a história de um assassino, ensaio sobre Arthur Rimbaud, de Henry Miller, de 1960. Tranquilo até aqui? Então, se você chegou até aqui, agora é aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha aqui para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora. Deixa um comentáriozinho, pode fazer uma crítica, pode dizer se você concorda comigo, quais livros do Henry Miller que você leu, que você pretende ler, se você gostou da videoaula, se você não gostou, nem por isso. Esses comentários são deveras importantes, porque eles me dão um feedback para saber se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar a falar aqui sobre literatura, ou nem por isso, se essa minha lenga-lenga aqui não interessa a ninguém. Falar, se quiser me criticar, tá valendo também, fique à vontade. E se você é um daqueles que ainda escreve e-mail, assim como eu ainda escreve e-mail, vai passar aqui agora então o meu e-mail, que é professorpantiarelli@gmail.com. Se você quiser me criticar, quiser mandar uma sugestão, eu sempre, na medida do possível, acato a sugestão dos leitores e dos espectadores. Se você quiser sugerir um romance, um autor que eu não falei, ou que não está na nossa programação, fique à vontade, eu tenho o máximo prazer em atender. O único senão que o canal Literatura faz, a gente não fala sobre autoajuda, por uma questão aqui de bom senso. Nós não perdemos tempo com bobagem, mas também nem acho que você me escreveria pedindo para eu falar de autoajuda. Na verdade, é apenas um senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz. E fique à vontade lá para me elogiar ou para criticar. Eu não fico chateado com isso. E aí, agora? Bom, agora eu queria dizer que o canal Literatura Sem Fronteiras vai fazer uma pequena pausa. Nós vamos fazer uma pausa técnica aqui, nós vamos parar por um breve período. Eu tenho um trabalho importante para fazer aqui e parar, que não me permite que eu prepare, como eu gostaria, as videoaulas semanalmente. Então, eu vou fazer um intervalo, mas eu prometo voltar para falar e para recuperar, né, ir em busca do tempo perdido. Atenção, a dica aí para a próxima aula. Lembrando, então, que nós vamos fazer um breve intervalo aqui de algumas semanas e depois nós voltamos com o canal Literatura Sem Fronteiras. Se você não se inscreveu ainda está em tempo, aproveita agora que terminou a aula, dá um clique aqui no botão de inscreva-se, ao lado aciona o sininho para você ser lembrado das aulas, das videoaulas. E se você quiser recuperar as videoaulas, eu lembro, temos mais de 40 videoaulas já gravadas e disponíveis na plataforma. Enquanto o canal está em recesso, aproveita para recuperar as aulas que já estão gravadas. Eu já falei de gente muito importante aqui, eu já falei de Dostoiévski, eu já falei de Albert Camus, eu já falei de James Joyce, eu já falei de João Guimarães Rosa, eu já falei de Machado de Assis, Ítalo Calvino, Jorge Luiz Borges, Thomas Mann, Marguerite Yourcenar, Raquel de Queiroz, Agostina Bessa Luiz, Virginia Woolf, ou seja, já falei de gente aqui extremamente importante e dos quais você deve tomar conhecimento. Então aproveita esse nosso breve recesso, vai lá na plataforma, entra na área de busca, digita meu nome, o canal Literatura Sem Fronteira, e vão aparecer mais 40 aulas sobre importantes autores e figuras emblemáticas da literatura brasileira e mundial. Combinado? Então, eu volto em breve. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um forte abraço e até a nossa volta. Até lá.